Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 31 de agosto, o nosso primeiro encontro desse domingão, pessoal. Vamos falar sobre direito de família. Pois é, pessoal, canal Justiça, né? Temos que falar sobre leis, né? Quando ocorre alguma mudança e está para ocorrer mudança. Atenção, advogados, já mudanças aí no Código Civil que vai mexer com uma palavrinha chamada testamento, pessoal. Vamos entrar aqui no site do BBC para dizer que a gente não fala de justiça aqui, que a gente tem falado tanto de política ultimamente, né, galera? Vamos falar de um assunto totalmente jurídico, né? Um assunto jurídico da semana é testamento. Deserdar filho ou pai negligente? Cônjuge fora do testamento? As novas regras de herança em debate lá no Congresso. Vai haver mudanças aí no Código Civil, pessoal, porque no Código Penal ele não mexe, mas no Código Civil haja disposição, né, pessoal? Mas vamos lá. Desde a Roma Antiga, o testamento é o principal e mais conhecido instrumento para representar a vontade de quem morreu. E, é claro, para definir o destino de uma herança, seja ela em dinheiro líquido ou em bens como imóveis, veículos ou participações em empresas. No Brasil, porém, essa forma de planejamento sucessório ainda é relativamente pouco utilizada, em comparação com outros países como os Estados Unidos. Tabu como a morte, baixa renda, burocracia e limitações impostas pelas regras atuais são alguns empecilhos que afastam brasileiros de fazer um testamento em vida. No entanto, a proposta de um novo Código Civil, em discussão no Congresso Nacional, prevê a flexibilização do instrumento, uma proposta de retirada de cônjuges e companheiros do rol de herdeiros necessários em herança, pessoal. Então, vai mexer aí, né, na questão da sucessão, direito de família, aí vai sofrer mudança aí, né, pessoal? Se isso passar lá no Congresso, né, na questão aí de sucessão, né? Assim, viúvas e viúvas teriam que se explicitamente indicados no testamento para poder receber, junto com filhos e netos, o patrimônio deixado para o falecido. Aí, no que tange a questão de testamento, né, pessoal? Vai haver mudança aí na sucessão, né? Além disso, o projeto pode criar a possibilidade de reserva de parte dos bens a um herdeiro considerado vulnerável. Por outro lado, pode facilitar também a retirada de um herdeiro do testamento em caso de abandono ou ofensa física e psicológica, por exemplo. Aí até umas pessoas aí que deveriam ser retiradas. Vou deixar quieto. Para advogados especialistas em direito patrimonial, entrevistados pelo BBC News, essa mudança pode tornar o testamento ainda mais necessário para o planejamento sucessório dos brasileiros. No entanto, inclusive nas regras atuais, o documento é quase sempre recomendável para evitar um desentendimento familiar e dificuldades burocráticas que podem transformar a passagem do patrimônio de um falecido num processo lento que pode durar vários anos. Entre 2007 e setembro de 2024, foram registrados pouco mais de 527 mil testamentos públicos em todo o Brasil, segundo a Associação de Notórios e Registradores do Brasil. De acordo com Eduardo Tamavenícius Filho, professor de Departamento de Direito Civil da Universidade de São Paulo, da USP, esses dados refletem parte de um outro perfil de renda da população brasileira. Boa parte não tem carro, não tem casa, às vezes tem pouco dinheiro no banco, uma pequena poupança de 2.000, 3.000 reais. Nesse caso, não é preciso nem inventário, é só pedir um alvará para o juiz liberar o dinheiro no banco, explica. Inventário é o procedimento legal obrigatório que registra e avalia todos os bens, direitos e dívidas de uma pessoa falecida, com o objetivo de realizar a partilha entre os herdeiros. Mas para quem tem bens, o correto é fazer testamento, porque evita essa situação que vemos o tempo inteiro. Assim que uma pessoa morre, os filhos já estão se estapeando pelas coisas. Vale muito a pena um testamento, mas não é da nossa cultura, pois existe um tabu. Se vou fazer um testamento, é sinal de que vou morrer. É uma coisa muito boba, né, pessoal? Que infelizmente as pessoas colocam na cabeça. Se vai fazer um testamento, é porque ela vai morrer. Isso não tem nada a ver, isso não atrai, né? Tem pessoas que pensam que fazer um testamento, se eu fizer um testamento, vou atrair a morte. Não tem nada a ver, né? Pelo contrário, é sinal de amor para aquelas pessoas que ela ama, vai deixar tudo organizado já em vida, assim que ela falecer,
os herdeiros não terão dificuldade, nem vai haver briga em família por causa de herança, né, pessoal? As coisas vão ser resolvidas de forma muito mais tranquila, né? Eu, se tivesse dinheiro, eu não tenho, né? Sou uma pobre lascada, mas se eu tivesse dinheiro, tivesse herdeiros, eu faria um testamento sim para deixar tudo já organizado, que depois da minha morte, que a única coisa certa nessa vida é que nós vamos morrer, né? Então, eu deixaria tudo organizado para as pessoas que iriam me suceder herdar sem nenhum problema e sem ter briga, porque eu acho que a coisa mais triste é isso, né? A gente morrer e deixar pessoas brigando aqui na Terra, né, por nossos bens, tendo, ainda mais quem tem dinheiro, né, tem aí a oportunidade de deixar tudo organizado. Para quem não tem dinheiro é outra coisa, mas para quem tem, né, pessoal, se eu tivesse dinheiro, fosse pobre lascada, eu faria, mas vamos lá. Se há 18 anos eram apresentados em cartórios cerca de 20 mil testamentos por ano, atualmente essa estatística já se aproxima de 40 mil, de acordo com os dados da ANOREG. Agora, a discussão do novo Código Civil pode aproximar ainda mais o assunto da população. O Código Civil é um conjunto de leis que regula relações privadas entre pessoas físicas e jurídicas, abrangendo direitos e deveres em diversas áreas, como família, propriedade, contratos, sucessões. O projeto de lei 4.000 o projeto de lei 4/2025, que atualiza o Código vigente, é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que foi o presidente do Senado, né, pessoal? Agora foi sucedido aí, né, pelo outro, né? E foi protocolado dia 31 de janeiro, né? Ainda não foram definidas as comissões pelas quais deverá tramitar. A proposta teve origem em um anteprojeto discutido por juristas e presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Né, o Rodrigo Pacheco presidiu, agora é o Davi Alcolumbre, né, que vai levar adiante esse projeto, né, 4/2025. O texto substitui o Código Civil de 2002, alterando cerca de 900 pontos e incluindo outros 300. As mudanças abarcarão também outros assuntos, além dos testamentos, como reconhecimento em união homoafetiva, acatada aí pelo STF em 2011, né, pessoal? Então, não havia entrado ainda no Código Civil, vai ser aí agora contemplada, né, nesse novo código, né, nessa nova versão do Código Civil que está sendo, né, discutida lá no Congresso. Devido às várias mudanças no Código Civil propostas, o projeto de lei deve enfrentar resistência. Em abril, um manifesto assinado por 17 entidades jurídicas, entre eles o Instituto de Advogados de São Paulo e mais 10 estados, pediu ampla participação da sociedade civil, da comunidade jurídica, das entidades representativas e da academia nas discussões. A reforma tributária também pode estimular a busca pela formalização de testamentos, em tramitação no Senado, e projeto de lei complementar 108/2024 prevê a taxação progressiva de impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos, ITCMD. Impostos de heranças, o texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Passa para o Senado ainda. Para Helena de Carvalho Gomes, professora associada de Direito Civil da Universidade Federal de Minas Gerais e sócia do escritor Silveira Lima, Becker e Pimenta, advogados, a procura não só por testamentos, mas por outros mecanismos de planejamento sucessório, como holdings, vem crescendo substancialmente. As holdings são empresas criadas por famílias para transferir o patrimônio reduzido, os problemas aí com inventário, impostos e possíveis brigas, mas precisam ser feitas em vida pelo dono do patrimônio. O mecanismo evita conflitos porque já define como vai ser a divisão dos bens, cotas de empresa e etc. As pessoas também estão vendo que o Código Civil, como temos hoje, traz regras extremamente complexas e muitas vezes inadequadas, diz Gomes. Além disso, há um movimento maior sobre a importância do planejamento sucessório. Por que um testamento é tão complexo e o que deve mudar? Hoje em dia, a herança não segue integralmente a vontade de quem morreu, com um testamento feito ou sem. Pela regra atual, metade do patrimônio deve ser obrigatoriamente destinada aos chamados herdeiros necessários, ou seja, está no jargão do direito, legítimos. Os descendentes, como filhos, netos, se não houver descendentes ou ascendente, que é pai e mãe, e o cônjuge ou companheiro. Esses são considerados os legítimos ou herdeiros necessários na linguagem jurídica, né, pessoal? Essa fração é protegida por lei e o testador, nome dado a quem faz o testamento, não pode mexer nela.
Já a outra metade pode ser distribuída livremente, por exemplo, para outros parentes, amigos, e uma instituição de caridade, ou até mesmo um animal de estimação. São esses 50% definidos no testamento, né? Então, 50% dos bens são aí destinados aos herdeiros necessários ou legítimos, e 50% dos bens a pessoa pode fazer o que ela quiser, assim que funciona no momento, né, pessoal? Muitas vezes a presença dos cônjuges como legítimos surge como uma surpresa no momento da partilha, por desconhecimento das regras. Nos regimes de casamento de união estável com comunhão de bens parcial, a parte sobrevivente tem direito à meação, ou seja, metade dos bens do falecido adquiridos a partir da união. Já no regime de comunhão total, em que os bens adquiridos antes do casamento ou união são partilhados, o cônjuge viúvo permanece com 50% do patrimônio do cônjuge a qual já tinha direito em vida. Entretanto, isso não impede que ele possa ser indicado como herdeiro na outra metade do patrimônio disponível, no testamento, dividindo essa parcela com descendentes ou ascendentes. A surpresa pode ser ainda maior quando o regime é de separação de bens, em que cada um mantém seu patrimônio independente de outro mesmo após a união civil. Na atual legislação, se o casal se divorcia, cada um sai com o que é seu. Mas, se um deles vem a falecer enquanto casado, na separação total, não tem ameação, porque não tem a comunicação de bens. Bens constituídos conjuntamente depois do casamento ou união que são partilhados. Mas tem herança, explica Amanda Elito, advogada especializada em direito de família, na PHR Advogados. Um dos casos em que a determinação jurídica pode causar problemas é nas empresas familiares. Quando um dos sócios morre, no mesmo casado em regime de separação de bens, o cônjuge herda uma participação societária na empresa. Para muitos, isso é uma surpresa. No Código atual, a regra não é muito clara. Você casa de um jeito e se você morrer de outro jeito, afirma o advogado Luiz Cascaldi, de Martinelli Advogados. Às vezes, é uma empresa familiar formada por vários irmãos, por exemplo. De repente, o cônjuge de um daqueles sócios, e isso pode gerar conflitos, complementa Ettore Botelli, também da Martinelli Advogados. Com a retirada do cônjuge com o herdeiro necessário, conforme prevê o novo projeto de Código Civil, a regra fica clara, diz ele. Essa liberdade vai gerar uma segurança do ponto de vista societário, de planejamento e organização patrimonial, acrescenta aí o advogado, né, pessoal? Antes de continuar aqui a reportagem, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, que é extremamente importante. A gente pede like porque a cada like que você deixa aqui nos nossos conteúdos, o YouTube entende como relevante e indica para pelo menos 10 pessoas, pessoal. Então, senta o dedo no like aí, pessoal, a informação, haverá mudança aí na lei, então a gente traz aqui para vocês, né? Então, deixa o seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Graças a Deus a gente tem dado boas-vindas, né? Os novos inscritos, pessoas estão se inscrevendo. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu, que já deixou seu like, seu comentário, já compartilhou. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos falar aí de testamento e direito civil, né, pessoal? Para dizer que não falamos das flores, né? Os descendentes e ascendentes só saem desse montante obrigatório se houver deserção ou indignidade após decisão judicial que o exclua da sucessão. O que ocorreu no caso de Suzane von Richthofen, por exemplo, né, que foi aí acusada, né, e foi responsabilizada pela morte aí dos pais, né, da dona Marisa e o seu Manfred von Richthofen, né, perderam a vida aí de forma violenta, né, a mando da filha, né. Segundo a legislação atual, a deserdação está prevista em 4 situações: ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com madrasto ou padrasto, em caso de desamparo e alienação mental ou doença grave. Mas a reforma do Código Civil reformula esse ponto, prevendo no seu lugar a capacidade de um testador de deserdar um herdeiro em caso de ofensa à integridade física e psicológica, e desamparo material e abandono afetivo voluntário e injustificado. Na prática, essa alteração abre mais possibilidade para a retirada de um herdeiro de um testamento se houver comprovação de abandono por um filho ou neto, por exemplo. Eduardo Tamassovicius, da USP,
vê essa possível mudança como positiva, apesar da polêmica. Se o sujeito não gosta de mim, não faz nada por mim, por que vai herdar algo de mim? Antes teria um haver, uma injúria grave para isso. Agora é pela questão do afeto. Caberia ao interessado mostrar que amava, que cuidou, diz o professor de direito. A meu entender, a legislação deveria ter hipóteses, inclusive de deserdação sem hipóteses. Afinal, é o testador que pertence os bens, porque ele precisa que ficar justificando o abandono afetivo, complementa. Em casos de cônjuge possui a dependência financeira do falecido, essas mudanças no Código Civil vão exigir um planejamento mais específico, com uma indicação no testamento do direito de usufruto, direito de usufruir de um bem que pertence a outra pessoa, de um imóvel, destaca Helena de Carvalho Gomes, da Universidade de Minas Gerais. Ele, o viúvo, vai ter direito real de habitação no imóvel em que morava, mesmo que esse imóvel fique para os filhos, diz. Assim, é tentar proteger aí, né, o cônjuge caso seja retirado, né, pessoal? Porque vai ficar muito complicado, né? O imóvel fica só para o filho, o viúvo ou a viúva é dependente da pessoa falecida e pode acontecer isso, né? É por isso que gera polêmica. O viúvo está morando lá, né, são casados ou têm uma união estável, a pessoa morre, não está indicada no testamento, fica a casa só para os filhos e os filhos podem colocar o viúvo para correr da casa, mandar ir embora e a pessoa não ter para onde ir, né? Então isso vai ter que ser bastante discutido para proteger também pessoas que podem estar vulneráveis, né, pessoal? Mas não uma pessoa, um cônjuge idoso já, né? Então vai morar onde? Vai fazer o quê, né? E tem fico por aí que é capaz de fazer esse tipo de coisa mesmo, mandar embora, isso aqui nos pertence, meu pai morreu, minha mãe morreu, paz e bem, tchau, e não quer saber, né? Então, isso vai gerar bastante polêmica essa situação aí, mas vamos ver. Existem 3 formas principais para se registrar um testamento no dia de hoje. O mais comum e seguro é o testamento público, que é feito no cartório de notas, com a presença de 2 testemunhas e de um tabelião que vai redigir o instrumento no livro de notas. Os custos para o registro são distintos de acordo com a tabela de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, os valores vão de R$ 128,78 a R$ 2.341,55. Tamanha variação depende se há desejos não financeiros, como ser sepultado, se vai patrimônio em jogo, o tamanho dele. Então, tudo vai depender dessas coisas, né, pessoal? Patrimônio, quem tem um patrimônio pequeno é um preço mais baixo. Quem tem um patrimônio, por exemplo, de um artista, né? Como no caso do Gugu, por exemplo, deixou milhões. Com certeza o testamento dele foi bem alto, né? Por causa da quantidade de bens que ele possuía, né? Essa modalidade é a mais indicada por contar por presença do tabelião, que atesta no momento da escritura que o testador está apto e em pleno gozo das suas faculdades mentais para lavrar a formalização de um documento. Por isso, quanto mais cedo fizer, é importante, porque quanto mais idade a pessoa tem, acontece que os herdeiros vão começar. A primeira coisa que acontece, a briga em família é essa: meu pai e minha mãe não estavam bem da cabeça, estava maluco, já estava demente, estava com sei lá o quê, e foi coagido a fazer testamento, que se casou com fulano de tal. Então, quanto mais cedo a pessoa deixar o seu testamento pronto, pessoal, quebrar tabus, né, causa menos problemas, né? Porque a primeira treta que acontece em família é essa. A pessoa morreu, fez o testamento já com bastante idade, logo dizendo que ela não estava bem da cabeça, já questiona a sanidade mental da pessoa, e por aí, mesmo que o tabelião ateste que ela estava nas suas faculdades mentais, mas fica aquela briga na justiça ad eterno, né? Então, complicado. Mesmo fazendo com menos idade já acontece, então você aí que tem seu patrimônio, que tem o desejo de fazer seu testamento, faça o quanto antes para que as coisas fiquem nos seus devidos lugares, né, com mais facilidade, né? Apesar que sempre rola briga, né? Onde tem dinheiro, onde tem bens, sempre vai rolar treta, né, pessoal? Eu ouvi de um professor outro dia, assim que a pessoa morre, faz logo o inventário, o testamento, vai logo, passou de 4 meses, acabou o amor, a pessoa morreu, está todo mundo, né, ali, um sentimento ali, né, mais abalado, as pessoas estão mais sensíveis, mas passou de 3, 4 meses, meu filho, o pau quebra e começa a ficar esquisito o negócio. Então, quem tem que resolver, resolve logo, que é o mais fácil, né?
Já o testamento cerrado ou secreto precisa ser entregue ao tabelião na presença de 2 testemunhas, mas é escrito anteriormente pelo próprio testador ou por alguém da sua confiança. O documento é registrado no livro de notas, mas o conteúdo só virá a público depois da morte do autor. Diferentemente do público, precisa ser referendado por um juiz que, depois do falecimento, vai abrir o testamento e verificar se o mesmo possui algum vício. Por exemplo, não seguia as regras aí dos herdeiros necessários. Há também o testamento particular, que é redigido pelo testador na presença de 3 testemunhas, que não podem ser parentes, herdeiros ou cônjuge, e que pode ser guardado na casa sem registro em cartório. É o pior de todos, é o que a pessoa mais vai ter problema é esse, né? No entanto, depois do falecimento, o documento deve ser levado a um juiz que vai ouvir as testemunhas para conferir aí a validade. Os novos tipos de testamento. A lei brasileira ainda mantém outros tipos de testamento que são, no mínimo, curiosos: o aeronáutico, o marítimo e o de guerra. Nos 2 primeiros, o passageiro de um avião ou de um navio pode chamar um comandante e lavrar um documento com seus últimos desejos para caso ele morrer durante a viagem. O avião caiu, sofreu um naufrágio, então faz aí durante a viagem. Já o testamento de guerra é uma figura mais antiga, oferecida a membros das Forças Armadas que saem aí em combate. Na nova proposta do Código Civil, essas modalidades serão extintas e substituídas por um testamento emergencial, que vale por 90 dias e não precisa de testemunhas. Outra possibilidade prevista é um testamento conjuntivo, que pode ser feito pelos cônjuges em casos em que cada um tem patrimônio individual. Com esses instrumentos, eles podem, em documentos separados, deixar suas respectivas partes disponíveis da herança de um para o outro de forma recíproca. Ele também funciona para casamentos e uniões sob regime de separação total de bens, desde que cada um destine no testamento apenas o que é efetivamente seu. Atualmente, essa modalidade é vedada no Código Civil. Outra proposta de mudança no Código Civil possibilitará ao testador reservar 25% dos bens da parte destinada aos legítimos para um herdeiro considerado hipossuficiente e vulnerável. É uma flexibilização da regra para acrescentar, nesses casos, 1/4 da metade engessada dos bens à herança. Para Eduardo Tomassevicius, da USP, contudo, isso pode causar mais confusão por conta da subjetividade dos critérios. Entretanto, é uma questão de proteger um herdeiro que precisa mais dos bens da herança, mas pode ser complicado na prática, pois os outros podem questionar essa hipossuficiência na justiça, por exemplo. Ou então podemos imaginar que todos os herdeiros sejam vulneráveis. Como seria? Questionou aí, né, o advogado. Por fim, o projeto contempla herdeiros que sequer existem no momento da morte. Pela lei atual, já é possível destinar bens a um nascituro, embrião ou feto, desde que esteja concebido na data do falecimento do testador. A nova proposta amplia essa possibilidade e permite incluir no testamento disposições sobre herdeiros que venham ser gerados a partir do material genético congelado. Digitalização. Além disso, o projeto que tramita no Congresso permite testamentos em forma de vídeo ou outros meios digitais, como a assinatura digital. Vai ser possível fazer um vídeo com as testemunhas e ele vai valer automaticamente como testamento, afirma o advogado Gustavo Arbach, especialista em direito societário e sócio do Marcos Martins Advogados. A proposta de mudança no Código Civil também traz possibilidade de uma pessoa incluir no testamento a destinação da sua herança digital, como criptomoedas, senha de redes sociais, vídeos, fotos, documentos e mensagens trocadas pelo testador. Além das novidades, o advogado não acredita que novas regras aumentem a necessidade de testamento no Brasil. A maior parte das pessoas não tem bens e fazer testamento é caro. Para ter um incentivo, tinha que ser gratuito, o que não vai acontecer. A tendência é que continue como está, comentou o advogado. Afinal, quanto é que vale a pena fazer um testamento? Depois da morte, os últimos desejos deverão ser executados por um testamenteiro, que fará a defesa da divisão do patrimônio conforme as orientações deixadas nesse documento. Essa figura pode ser indicada já no testamento ou nomeada por um juiz. Não há impedimento para que a função seja assumida pelos próprios herdeiros. É prevista uma remuneração pelo trabalho bancado pela própria herança. Quando o testador falece, não é raro que haja muita gente a quem não interessa e o testamento se colocando contra a validade dele, falando que o autor não estava em pleno gozo das faculdades mentais, que falamos mais acima, né, pessoal? É a primeira treta que aparece. Fulano não estava bem da cabeça. Isso aí é regra. Assim, a primeira treta que acontece em questão de testamento
a pessoa vai logo questionar dizendo que a pessoa não estava bem nas faculdades mentais. É normal isso aí. Por isso, essa função de zelar pela validade da integridade do testamento vai trazer trabalho para quem assume, explica a Helena de Carvalho Gomes. É bem complicado mesmo. O direito de sucessão, direito de família é treta, pessoal, é complicado. Segundo a professora da UFMG, o testamento é importante para ajustar as regras de passagem de patrimônio, mas à la carte, indicando de forma mais personalizada por parte do falecido bens específicos, direitos de habitação ou quantidades individuais para beneficiários. Ela cria normas muito pormenorizadas em relação àquela que a lei oferece. Se não existe previsão de nenhuma natureza, a lei vai ter regras que vão preencher esse espaço. Mas isso não exclui o uso de outras modalidades de sucessão, como seguro de vida, doações para antecipar a passagem patrimonial e até mesmo criação de pessoas jurídicas para a administração de imóveis com cotas específicas para herdeiros. Como explica a advogada Amanda Elito, a utilização do testamento vale a pena mesmo se o patrimônio não for significativo, principalmente para evitar brigas entre herdeiros. Mas ainda quando temos um judiciário totalmente atribulado, com infinitas demandas e sem se dar conta de tudo, diz ela. Muitos casos de litígio de família, se o falecido tivesse feito um testamento, o conflito aí não teria acontecido, ou seria menos intenso, completa aí a advogada, né, pessoal? Esse é o nosso conteúdo das 20 horas aí, Direito de Família em pleno domingo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até o nosso próximo conteúdo das 21 horas. Vamos falar sobre julgamento. Vamos agora Código Penal, pessoal. Vamos falar de direito penal aí, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai iniciar agora terça-feira, dia 2. Então aguardo vocês às 21 horas. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.